Boa tarde, o Senado agora está no ar. O plenário do Senado aprovou esta semana uma moção de repúdio ao veto da Venezuela ao nome de Nelson Jobim para integrar o grupo de observadores internacionais para as eleições parlamentares marcadas para dezembro. Em 6 de dezembro, mais de 19 milhões de eleitores venezuelanos irão às urnas. Eles vão escolher 167 deputados para o período de 2016 a 2021. A oposição pediu observadores internacionais nas eleições. O governo da Venezuela rejeitou a presença da OEA, Organização dos Estados Americanos, mas aceitou observadores da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, bloco formado por 12 países. O ex-ministro da Defesa e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, tinha sido indicado pelo Brasil para chefiar a missão de observadores da Unasul, mas o nome dele foi vetado pela Venezuela. A atitude do governo venezuelano fez o Tribunal Superior Eleitoral desistir de participar da missão. Aqui no Senado também houve reação. A Comissão de Relações Exteriores propôs uma moção de repúdio à Venezuela e de apoio ao ex-ministro Nelson Jobim. A moção, assinada por mais de 30 senadores, foi aprovada em plenário. É um repúdio a este ato, mais esse ato que configura uma escalada autoritária e um insulto a uma das grandes figuras da política brasileira, do mundo jurídico brasileiro, que é o ministro Nelson Jobim. Eu considero que não seria papel do Congresso Nacional estabelecer uma moção de repúdio, né? Até porque nós não tivemos da Venezuela a justificativa não de não aceitar o observador, mas a observação, ao que parece, houve uma série de exigências feitas pelo TSE que teriam sido interpretadas pela Venezuela como ingerência na sua soberania. Nós não temos conhecimento disso, então podemos ter, não que eu tenha votado, eu votei contra, mas o Congresso pode ter, o Senado pode ter aprovado uma moção que talvez não coubesse. Já sabemos que a Unasul vai dizer amém a tudo o que acontecer nessas eleições. Não terá isenção, apenas para condenar se a oposição tiver sucesso. Disso nós já sabemos e já antevemos esse resultado. O Tribunal Superior Eleitoral do nosso país, o TSE, demonstrou grandeza ao não participar do processo de observação do pleito venezuelano. O presidente do Senado, Renan Calheiros, também repudiou a atitude do país vizinho. Em nome dos senadores, apresentar os nossos cumprimentos ao ex-ministro Nelson Jobim, a nossa solidariedade e repudiar, do ponto de vista do Senado Federal, esses obstáculos que a Venezuela coloca com relação à participação de um dos grandes brasileiros, meramente no acompanhamento de eleições na Venezuela. E quero cumprimentar também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, pela iniciativa com a qual o Senado Federal concorda totalmente. Piso dos professores, contribuição sindical, valorização da primeira infância e mais tempo para o governo se defender das pedaladas fiscais. Tudo isso na semana em que o Supremo mudou a forma como o Congresso trata das medidas provisórias. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores ficam impedidos de acrescentar nas medidas provisórias itens que tratem de outros assuntos, conhecidos como jabutis. O Senado aprovou a MP, que deve ser a última com emendas estranhas ao texto original. A medida provisória 678 foi editada para permitir o regime diferenciado de contratações para obras em presídios, mas saiu da Câmara dos Deputados com mais de 40 itens. Nós vamos terminantemente proibir e submeter a decisão ao plenário do Senado Federal qualquer matéria que não tenha vinculação temática com a matéria objeto da medida provisória. Renan Calheiros também decidiu dar 30 dias, prorrogáveis por mais 15, para o governo apresentar defesa
em relação ao parecer do Tribunal de Contas da União, que recomenda a rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Eu entendi, ao fazer esse despacho, garantir o direito constitucional da defesa, do contraditório, exatamente a exemplo do que aconteceu. Se o governo desejar, se o governo não desejar, a matéria imediatamente irá para a Comissão de Orçamento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda que abre a possibilidade para os indígenas receberem compensação financeira pela geração de energia hidrelétrica. Nos potenciais hidrelétricos que tem dentro das reservas indígenas e aqueles que forem de comum acordo permitido ou consensuado pelos indígenas que eles possam ser aproveitados, a minha proposição é de que eles participam efetivamente nos resultados dessa concessão, vamos chamar assim, que é feita. A Comissão de Educação aprovou o projeto que aumenta o piso salarial dos professores de R$ 1.917 para R$ 2.743. Consideramos meritório que o PLS não tenha simplesmente criado despesas sobre os cofres públicos, mas que tenha previsto um esforço da Receita da União através da destinação de 5% da arrecadação das loterias federais, esportivas e específicas de números ou símbolos administrados pela Caixa Econômica Federal. A Subcomissão Permanente de Mineração debateu a exploração dos fertilizantes minerais. A falta de uma política para o setor torna o Brasil dependente de minerais importados. Na Comissão de Direitos Humanos, sindicalistas pediram que o Senado rejeite proposta que acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical, que corresponde a um dia de trabalho por ano. Eles não estão pedindo nada a mais do que aquilo que os trabalhadores já contribuem para as entidades sindicais poderem defender aqui no Congresso, defender junto aos empregadores, seja da área pública ou da área privada, os interesses dos trabalhadores. Em audiência na Comissão de Infraestrutura, senadores da região norte cobraram do IBAMA e do DENIT a retomada das obras de recuperação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Não dá para entender e aceitar como é que dois órgãos do mesmo governo, um quer fazer a obra e outro não quer deixar fazer a obra. O projeto de resolução que altera a cobrança do ICMS foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Os senadores ouviram representantes das secretarias de Fazenda dos estados do Sul e do Sudeste. A Comissão de Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle discutiu a metodologia de cálculo do desemprego no Brasil. Na CPI do futebol, representantes de 7 federações estaduais. O presidente da CPI, senador Romário, questionou a situação do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, depois da prisão de dirigentes da FIFA na Suíça. O Brasil inteiro sabe que o Marco Polo Del Nero não sai do país por medo. O ato de substituí-lo no exterior não pode ser considerado pelo senhor, pelas pessoas, como cumplicidade. O Senado realizou a Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. As pesquisas em epigenética foram o tema. A teoria é que os genes podem ser alterados durante a gestação e nos primeiros anos de vida, dependendo do ambiente em que vivem as mães e as crianças. Uma criança se desenvolve desse jeito ou do outro porque ela nasceu assim, porque ela tem talentos, porque os genes dela a determinam, ou tudo depende do meio ambiente? Essa grande questão, não estou dizendo que tem uma resposta final, mas que a teoria epigenética traz uma boa solução para essa questão. E a TV Senado recebeu em São Paulo o prêmio Vladimir Herzog, na categoria Documentário para Televisão, pela obra Em Busca da Verdade, dos jornalistas Lorena Maria e Deraldo Goulart. O prêmio é um dos maiores e mais antigos do jornalismo brasileiro na área de direitos humanos.
E daqui a pouco o plenário do Senado realiza a sessão especial para comemorar os 120 anos do jornal Correio do Povo de Porto Alegre. O Correio do Povo é um dos jornais de maior circulação no Rio Grande do Sul e ao longo desse tempo ficou apenas 2 anos sem circular. A sessão de homenagem foi pedida pelo senador Lazier Martins, do PDT gaúcho. O Correio do Povo conhece a história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Ele foi criado por Francisco Caldas Júnior, logo depois da proclamação da República, logo depois da abolição da escravatura, e viveu uma época de grandes transformações, de grandes conflitos que foram descritos ao longo da história. No Correio do Povo escreveram personagens como Machado de Assis, como Érico Veríssimo. Então é uma história muito longa, muito bonita. Começam nesta sexta-feira em Palmas, capital do Tocantins, os primeiros Jogos Indígenas Internacionais. Estão confirmadas as participações de atletas das Américas, da África, da Ásia e da Oceania. A repórter Andréa Alves está em Palmas e tem as informações. Palmas está em clima de festa. A cidade recebe cerca de 1.800 atletas indígenas, representando etnias brasileiras e estrangeiras de mais de 20 países. São muitos turistas, muita gente da imprensa também, nacional, internacional. É realmente um evento histórico diferente. A assessoria nos disse que esse realmente é um evento diferente, que pode sofrer alterações na agenda a qualquer momento por decisão das lideranças. Mais tarde, por volta das 5h30 da tarde, ocorre a cerimônia oficial de abertura dos Jogos, com a presença de autoridades indígenas e não indígenas. A presidente Dilma Rousseff confirmou presença. Os senadores Donizete Nogueira, do Tocantins, e Telmário Mota, de Roraima, também vão participar. Durante a abertura, um atleta indígena vai trazer a tocha com o fogo sagrado. O fogo ancestral indígena foi aceso ontem, numa cerimônia especial ao pôr do sol. Ele representa a força espiritual do povo indígena. De Palmas, nos primeiros Jogos Mundiais Indígenas, Andréa Alves, Ricardo Silva e Eliseu Lopes. Os Jogos Indígenas vão até 1º de novembro e na semana que vem a TV Senado exibe em nossos telejornais uma série de reportagens sobre a competição. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Você assiste a seguir a sessão especial em homenagem ao jornal Correio do Povo. Obrigado pela audiência e um ótimo final de semana.